Saudos irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a sua palavra. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos dar sabedoria, venha nos dar unção. Pai, que o Senhor seja o nosso professor. Em nome de Jesus, Deus, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração, nos dá, Deus, sabedoria, entendimento, discernimento da sua palavra, que a gente aprenda, Deus, e aplique, meu Pai, que a gente coloque em prática, Senhor, aquilo que o Senhor está nos ensinando através da sua palavra. Em nome de Jesus, Deus, arranca tudo que não vem de Ti, Deus, das nossas vidas, e nos abençoa para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Graça que Alcança Todas as Nações. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Atos, capítulo 15, do versículo 1 ao 16, os versículos 28 e 29 e do 36 ao 39, e diz assim: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos que sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem vossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, e por isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Amém? Então, nessa passagem que nós lemos, a gente viu que ali
né, naquele início de igreja, que os irmãos Paulo e Barnabé, eles tinham viajado ali na viagem missionária, a primeira viagem missionária, nós estudamos isso na aula passada, eles começaram a pregar para os gentios, muitos gentios se converteram, muitos gentios acreditaram em Jesus, inclusive foram batizados com o Espírito Santo de Deus, mas os gentios, como o próprio nome diz, eles não eram judeus. Então, eles não guardavam a tradição, a lei dos judeus. Eles não seguiam a lei de Moisés, eles não se circuncidavam, eles não comiam os alimentos como os judeus comiam. E aí começou a ter uma discussão entre os judeus que haviam se convertido, se aqueles gentios também deveriam, né, observar a lei de Moisés. Mas Paulo e Barnabé e outros, a gente vê aqui que Tiago também, né, que aí eles fazem ali essa reunião que se chamou o Concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio da igreja para determinar questões doutrinárias, né, porque naquela época ainda não tinha, estava no início da igreja. E aí começou a haver essas discussões pelos judeus, que eram da seita dos fariseus, que haviam se convertido. Então eles queriam ainda que os gentios observassem a lei. Então não bastava os fariseus serem tão duros com os próprios judeus, eles também queriam que os gentios observassem a lei de Moisés. E por isso eles se reuniram ali para debater, para discutir esse assunto, e a gente viu que eles chegaram a essa conclusão. Mas, assim, o que mais chama atenção é que eles tomam a decisão guiados pelo Espírito Santo de Deus. Desde a primeira aula, a gente tem falado a respeito disso, que tudo o que eles faziam, eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver isso em todas as viagens missionárias. O Espírito Santo falou para eles irem para tal lugar. O Espírito Santo falou para eles não irem para determinado lugar. Então eles eram muito guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus realizava sinais, maravilhas. Eles tinham essa dependência do Espírito, e é assim que deve ser a nossa vida. Nós devemos ser dependentes do Espírito Santo de Deus. A igreja deve ser dependente do Espírito Santo de Deus. E a gente leu nesses versículos, né, algo que eles deixam muito claro, que a salvação é pela graça, não é pelas coisas que eles fazem, não é pelas obras que eles realizavam, não é pelas coisas que eles observavam, que eles guardavam da lei de Moisés ou não. Inclusive, gentios que se converteram, que aceitaram Jesus, foram batizados, receberam o Espírito Santo de Deus sem ser circuncidados, sem observar a lei de Moisés. Então, assim, o que estava acontecendo, os apóstolos viam que a salvação não dependia de observar a lei de Moisés, mas de Jesus, do que Jesus já havia feito. Então, assim, a gente vai estudar isso na lição de hoje, sobre esse concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações, judeus, gregos, gentios, todos. E o primeiro tópico da lição diz assim: quando a graça preserva a unidade da igreja. O Concílio de Jerusalém. Então, esse Concílio de Jerusalém, ele foi realizado entre 48 e 50 depois de Cristo. Ou seja, foi no início da igreja, mas já fazia ali mais de 10 anos que eles estavam pregando, que eles estavam evangelizando, que pessoas estavam sendo convertidas, para que eles tivessem o primeiro concílio para definir ali as primeiras regras, doutrinárias ali. E aí, o que estava acontecendo? Como eu já falei, estava tendo uma discussão, uma controvérsia que foi levantada pelos judaizantes, pelos fariseus, que defendiam a circuncisão como requisição para a salvação. Se nem Jesus, disse isso. Então, essa exigência, ela contrariava a própria Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, porque a circuncisão, ela nunca foi um meio de justificação.
A circuncisão, ela era o sinal da aliança entre Deus e os judeus. Então, o que acontece? Ali naquele concílio, sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo de Deus, a igreja reconheceu que a salvação alcança todos os povos, todas as nações, através da graça. Não são pelas obras, não são por obedecer ou não rituais, mas pela graça de Deus. E aí o próximo subitem diz assim, o relatório de Pedro. Então Pedro, ele relembra a sua experiência na casa de Cornélio, que era um homem gentil, né, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo de Deus aos gentios mediante a fé e não por obras da lei, porque eles não eram circuncidados, eles não observavam a lei, nada disso, e mesmo assim eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, inclusive antes de se batizarem nas águas. Então, sem fazer distinção entre judeus e gentios, Deus purificou os seus corações pela fé. Então, Pedro questiona a imposição de um jugo da lei, né, sobre as pessoas que eles mesmos não suportavam aquele jugo da lei, né? E sendo que todos seriam salvos pela graça, qual a necessidade de submeter essas pessoas, os gentios, à lei? E o próximo subitem fala assim, o relatório de Paulo e Barnabé. Então, em seguida, Paulo e Barnabé fazem os seus relatos, falam como Deus confirmou a missão que eles fizeram ali entre os gentios, com sinais, com prodígios, né? Ele falou do milagre que aconteceu ali, da cegueira daquele mágico, né, que estava tentando impedir que eles pregassem o evangelho, de que o procônsul fosse aceitasse Jesus, cresce em Jesus, né, para salvação, e aí ele fica cego. Eles falam da cura em Listra, né, do homem que era coxo de nascença e foi curado. Eles falam do livramento que Deus deu para Paulo, que ele foi apedrejado ali até a morte, eles levam ele para fora da cidade e ele se levanta, né, e sai ali vivo, andando, né, bem. Então, assim, eles mostram o que aconteceu, né, no meio dos gentios, mostrando a aprovação divina, mostrando que o Espírito Santo estava agindo ali no meio daquelas pessoas, né? Então, eles destacam que os gentios, eles foram salvos pela graça, sem a exigência da lei. Então, cada um ali faz o seu relato, né, falando o que eles viram acontecer entre os gentios. E aí, o próximo subitem fala sobre o discurso de Tiago. Então, Tiago era quem estava guiando, presidindo aquele concílio. Então, Tiago, o justo, irmão do Senhor Jesus, líder respeitado da igreja, que presidia o concílio com discernimento espiritual, nós lemos que ele fala, né, que coube a nós e ao Espírito Santo de Deus, ou seja, eles estavam sendo guiados, direcionados pelo Espírito Santo. Então, após ouvir os testemunhos, ele reconhece que Deus visitou os gentios para formar entre eles um povo que carregasse o seu nome. E ele fundamenta a sua resposta, e ele até fala no versículo 16 que nós lemos, que é um trecho de Amós, capítulo 9, versículo 12, onde fala da inclusão dos gentios, e que isso já era um plano desde o Antigo Testamento, os profetas já haviam falado a respeito disso. Então ele afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas cumpre, né, o que os profetas já haviam dito. E aí o concílio decide não impor para os gentios a lei mosaica. Ele faz apenas algumas recomendações, que é a abstinência de práticas que iriam comprometer a comunhão com o Senhor. Quais foram elas? A idolatria, a imoralidade sexual, a carne sufocada e o sangue. Então eles fazem uma carta com essas orientações e encaminha, né, para as igrejas, para os gentios, para todo mundo. E, inclusive, Paulo e Barnabé, Judas e Silas, eles ficam responsáveis por levar essas cartas, né, e, mais uma vez, reafirmando a direção do Espírito Santo de Deus. Após isso, nós lemos que, quando eles vão, que Paulo e Barnabé, eles decidem, né, voltar
nas igrejas, né, nas cidades onde eles haviam evangelizado, né, onde eles tinham feito a primeira missão missionária. Só que aí Barnabé quer levar João Marcos e Paulo não. Porque Paulo diz, olha, ele nos abandonou há muito tempo. Não faz sentido nós levarmos ele. Mas Barnabé queria levar. Então eles se separam e Barnabé vai com João Marcos e Paulo vai com Silas. E aí eles prosseguem, né, a sua viagem missionária, levando ali as cartas. E aí é uma coisa interessante que a gente vê que existia já assim contendas ali, divergências, discussões dentro da igreja, mesmo eles sendo cheios do Espírito Santo de Deus, mesmo eles sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas que eles conseguiam resolver essas questões com o auxílio do Espírito Santo, né? E sem brigas, assim, sem ficar, tipo, brigado um com o outro, como a gente vê que acontece hoje, né? As pessoas ficam brigadas, né? E, inclusive dentro da igreja, né? A gente vê que às vezes é um falando mal do outro, é um criticando o outro, né? E isso não é de Deus, não é a vontade do Senhor, não agrada ao Senhor, não dá bom testemunho da obra de Deus. Então, naquela época, eles tinham divergências, mas eles se reuniam, eles conversavam e eles se acertavam ali, né, com oração, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, e é assim que tem que ser. Nós somos cristãos, nós devemos ser espirituais. Amém? O próximo tópico diz assim: um presente de salvação para todos. O que é a graça de Deus? Então, a palavra grega charis significa favor, bondade e dom imerecido. É dessa palavra que vem graça. O Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Então, nós não precisamos de nenhum esforço para sermos salvos. Nós precisamos aceitar o sacrifício que Jesus já fez por nós. Diante do drama universal do pecado, que separou toda a humanidade de Deus, a graça, ela é o único meio, o único elemento que pode nos reconciliar com o Senhor. Não existe outra maneira para nos reconciliarmos com Deus, somente a graça. Então a lei, o que ela faz? Ela revela o pecado. Olha ali, fala, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Então ela deixa bem claro, olha, isso não agrada ao Senhor, isso é pecado. Mas só que a lei não salva. O único que salva é Jesus Cristo, através da graça, né? A graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça, é o que está escrito na palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 5, versículo 20. E o próximo subitem diz assim: Jesus Cristo como a manifestação da graça. A graça, ela alcança a sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Se Jesus Cristo não tivesse vindo à Terra como homem, não tivesse morrido pelos nossos pecados, não haveria salvação, né? Então ele se entregou, né? Ele fez um sacrifício para que nós pudéssemos ser salvos. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas ela justifica e transforma, conduzindo, né, o crente, aquele que aceitou Jesus, a uma vida santa e piedosa. Amém? Então, a morte de Jesus, que foi em nosso lugar. Por quê? Jesus não tinha nenhum pecado. Então, ele morreu por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Então, ele morreu no nosso lugar. Ele pagou com um preço de sangue pelos nossos pecados, para que a gente tivesse redenção, perdão, vida eterna, né? Então foi isso que Jesus fez por nós. E o próximo subitem fala assim: a graça é para todos os povos, sem exceção. Então, o Concílio de Jerusalém, ele confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica.
sendo oferecida igualmente a judeus, aos gentios, né, a todos, mediante a graça, mediante a fé. Então, em Cristo não existe barreiras étnicas. Se a gente olhar para o nosso mundo hoje, existem cristãos de todas as nacionalidades, inclusive naqueles países onde existe perseguição. Se a gente olhar para os povos que são mais idólatras, né, que adoram diversos deuses, como por exemplo a Índia, na Índia existem muitos cristãos, né? Não é a maioria da população, mas existe uma parcela da população que é cristã, que aceita Jesus. Então, se a gente olhar em todos os povos, né? No Japão, na Coreia, na China, na Índia, até em países onde existe perseguição, como Síria, Paquistão, Afeganistão, mesmo escondido, as pessoas, elas aceitam Jesus, né, e se tornam cristãs. Então, assim, não existe barreira cultural, ética, nada disso. Jesus, ele veio para todos, não faz acepção de pessoas. Então, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, e essa graça universal deve ser recebida pela fé em Cristo Jesus, o único Salvador. Não existe outro Salvador. O único que pode salvar é Jesus Cristo. Então a graça, ela salva, ela ensina, ela corrige, ela fortalece, ela transforma. Quem foi alcançado pela graça responde com fé, com gratidão, né, com uma vida que glorifica o nome de Deus, uma vida de adoração, uma vida de obediência e de amor ao Senhor. Amém? E o próximo tópico diz assim: crescendo na graça. Como nos aproximar do trono da graça? Então, crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. A própria palavra de Deus diz: quando nós aceitamos Jesus, nós somos como bebês, meninos na fé. A gente toma leite espiritual, mas nós temos que amadurecer, né? Nós temos que nos tornar maduros espiritualmente e deixar de se alimentar com leite e se alimentar com alimento sólido, né? Que é isso que acontece com um ser humano normal, né? Não vai ficar a vida inteira tomando leite igual um bebezinho, se alimentando apenas de leite, né? Então, assim, a gente precisa amadurecer espiritualmente. Então, é esse crescimento espiritual contínuo e todos precisamos desse crescimento contínuo. Não é porque eu já tenho 30 anos de crente, não é porque eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, não é porque eu já aceitei Jesus, ou porque eu prego, ou porque é pastor, que não precisa mais crescer espiritualmente, que não precisa mais de mudança, de transformação. Não, a gente precisa a vida inteira, né? Então, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. O pecado era como se fosse um muro que nos separava de Deus. E aí, quando Jesus morreu, ele derrubou esse muro, não existe mais essa separação, né? Ele nos reconciliou, ele nos aproximou do Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. E essa aproximação do Senhor, ela exige de nós o quê? Humildade. A gente precisa aprender a se submeter à vontade de Deus. Precisa de ter um coração quebrantado, né? E é isso que o Senhor quer de nós. A palavra de Deus diz que Ele não despreza um coração quebrantado. Então nós precisamos disso. O trono é chamado de trono da graça. Dele procedem misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Amém? Aleluia, glórias a Deus. E o próximo subitem diz assim: quando devemos nos achegar ao trono da graça? As escrituras, elas nos orientam que nós busquemos a graça em tempo oportuno. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Isso significa que o auxílio divino, ele está disponível no momento exato da necessidade. Ele está sempre disponível, sempre que você buscar, o auxílio do Senhor está disponível para você. Então, com certeza, Deus é socorro bem presente na angústia, Deus jamais se atrasa. Então, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que acreditar em Deus, né? Não deixar que os problemas, que as dificuldades, que as tribulações coloquem dúvidas, coloquem questionamentos, coloquem incertezas no poder de Deus.
A gente não pode permitir que isso aconteça, né? Por isso que é tão importante a gente ter o hábito de ler os salmos, porque os salmos, eles edificam a nossa fé. Ali fala tanto do cuidado de Deus, da proteção de Deus, do socorro, né? Do que Deus já fez por nós, do que Deus tem para nós. São palavras de adoração também. Quando a gente adora o Senhor, a gente se aproxima de Deus e se agrada ao Senhor. Então nós precisamos ter essa vida, né, de comunhão, essa vida dedicada, essa vida ao Senhor. Amém? E o próximo subitem diz assim: o que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Então, quando a gente se aproxima de Deus, o que a gente recebe? A gente recebe misericórdia, a gente recebe amor, a gente recebe perdão, a gente recebe fortalecimento espiritual, a gente recebe sabedoria, a gente recebe a bondade de Deus, capacitação para viver segundo a vontade de Deus. E toda a nossa vida cristã, ela depende da graça de Deus, desde a salvação até esse crescimento espiritual contínuo, que eu disse que a gente tem que estar sempre crescendo espiritualmente falando. Então Deus, ele comunica a sua graça por meio espirituais ordenados. Então ele comunica a sua graça através da palavra de Deus. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ele comunica a sua graça através da pregação do Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16, através da oração, Hebreus capítulo 4, 16, o jejum, Mateus 6, do 16 ao 18, da adoração, Colossenses capítulo 3, 16, a plenitude do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, 18, e a comunhão à mesa do Senhor, Atos capítulo 2, 42. Então, assim, são práticas, né, que o Senhor quer que a gente tenha, que a gente viva, né, que a gente experimente, que a gente pratique no nosso dia a dia, na nossa vida. E todas essas coisas vão nos ajudar a sentir, né, experimentar essa graça de Deus nas nossas vidas. Mas que a gente não esqueça jamais disso, que foi a conclusão que esse concílio de Jerusalém chegou, que a salvação, ela é pela graça, né? Essas coisas que eles estabeleceram para facilitar o convívio deles, óbvio que são coisas importantes a gente fazer também, porque são pecado, né? Idolatria, prática sexual fora da palavra de Deus. Então, assim, essas coisas são importantes a gente se abster, obviamente, mas não é isso que vai nos salvar. O que vai nos salvar é a nossa fé em Jesus Cristo. E eu vou ler a conclusão que diz assim: resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Desse modo, esse marco histórico ensina que a Igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações. Amém? E a igreja, como no início, ela continua enfrentando desafios. Mas, como no início, nós não estamos sozinhos, nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa ser dependente do Espírito Santo. A igreja, ela é, obviamente, do Senhor Jesus. Pela graça que nós somos salvos. E a gente não pode se esquecer disso jamais. É pela graça que nós somos salvos, que é o favor imerecido de Deus. Amém? E essa foi a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.